Olá, você está assistindo ao nosso programa com análise diária nos preços da Bitcoin. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas a partir de software próprio e dados disponíveis no mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico, nós vemos aqui os preços do fechamento diário da Bitcoin negociada em Tether na exchange Binance. Ao fundo do gráfico, nós vemos uma reta colorida que representa o volume negociado na Binance e na OKEx somados. Esse volume está representado em desvios padrão, enquanto os desvios padrão ele se encontra acima da média, e isso nos permite diferenciar movimentos eventuais e de curta duração ou fracos de movimentos mais fortes com capacidade de mudar o padrão atual. Nós vemos aqui que o padrão atual segue sendo uma movimentação de baixo volume, centrada em $3.600, com uma oscilação de baixa frequência em torno desse patamar. Essa é a leitura que nós podemos fazer aqui, embora estejamos nos aproximando aí do fundo desse canal, dentro dessa movimentação horizontal, não nos surpreenderia que ele fosse rompido simplesmente sem nenhuma percepção disso nos preços, porque esse teste que foi feito ao fundo, na nossa opinião, é um teste casual, ou seja, ele não foi um teste efetivo, porque uma vez que o canal não foi rompido, não ocorreu aumento no volume negociado. Dentro da nossa interpretação, isso significa que esse canal aqui, ele é um canal circunstancial, ele não é um canal efetivo, ou seja, com capacidade de guiar os preços dentro da sua trajetória, nesse caso aqui de alta. Vamos dar uma olhada então na nossa perspectiva para o dia de hoje, final do dia de hoje, nos preços da Bitcoin. Nós temos aqui os preços então, conforme a nossa expectativa na exchange Binance. Então, com o intervalo previsto de 3.559 a 3.678 dólares, centro do intervalo que corresponde à nossa expectativa para o final do dia de hoje, 3.618 dólares. Nós vemos aqui também que a nossa taxa de acerto nos últimos dias tem sido bastante grande e nós consideramos isso em função da mudança que nós fizemos nos dados, incluindo não só os preços e volume da Binance, mas também o volume da OKEx. Nossa justificativa para isso é que todas as exchanges têm um ciclo de negociação com maior e menor volume. Porém, o ativo que está sendo negociado, bitcoins, demais criptomoedas, ele segue sendo negociado 24/7, ou seja, non-stop. Então, em períodos de baixo volume, dentro da nossa concepção, aquela exchange ou uma determinada exchange perde a sua capacidade de contribuir na formação dos preços, que é substituída por outras exchanges que naquele momento têm um volume mais expressivo. Dessa forma, nós acreditamos que somando volumes negociados de outras exchanges, em especial em fusos horários distintos, se não delas os preços reportados, mas da sua clientela que está ativa, nós acreditamos que a gente consegue ter uma representação mais fiel da variação dos preços e da sua causa no volume refletida nos preços. Então, essa é a nossa expectativa para o dia de hoje, intervalo em 3.618. Evidentemente, nós tivemos aí, na madrugada de hoje, uma alta forte. Em termos de variação dos preços, nós já vamos verificar se essa força também se refletiu em volume, e atualmente os preços estão orbitando acima desse nosso intervalo aqui, que termina em 3.678. Porém, nós acreditamos que essa seja uma alta de curta duração. Já vamos verificar isso olhando no mercado agora. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui os preços na CoinMarketCap. E aí nós temos Bitcoin negociada nesse momento em 3.752. Nós temos aqui também Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, EOS, Stellar, todos praticamente com o mesmo padrão. A gente chama atenção que isso mostra mais uma vez que a diversificação em criptomoedas não é exatamente uma diversificação, porque eles têm o mesmo padrão diário quando a gente olha dentro de uma janela de 7 dias, o que é razoavelmente capaz de mostrar que a correlação entre esses ativos é bastante grande e a diversificação entre eles não reduz o risco a que está exposto estando apenas em uma dessas moedas. Dessa forma, a gente considera que operar em moedas de maior liquidez tem vantagens e a diversificação para moedas de menor liquidez não traz vantagens adicionais, mantém o mesmo nível de risco e implica numa perda de liquidez na hora da negociação. Vamos dar uma olhada aqui então no volume. Nós vemos aqui o volume nas principais exchanges, liderada aí pela BitHub na casa de 1.4 bi, sendo seguido aí
quase na metade disso pela BitMEX, 856 milhões, e aí no intervalo um pouco mais abaixo, BitMax, Binance e LBank na casa dos 500, 600 milhões. Nós vemos aqui que não existe aí uma coordenação na movimentação, nós vemos aqui que o volume de negociação teve um leve spike aí na BitMEX e também na OKEx, porém ele não vem de certa forma se refletindo nas demais exchanges. Dentro da nossa interpretação, para que essa alta aqui tenha segmento, ela deveria aos poucos ir angariando o volume das demais exchanges, formando aí uma composição sólida de volume crescente ao longo do tempo, sustentando a alta dos preços. Nós não vemos isso aqui no volume, porém estamos acreditando, por conta disso estamos acreditando que essa alta seja uma alta temporária. Vamos dar uma olhada aqui diretamente na Binance. Nós já vemos aqui um princípio de queda, de retorno aos preços, ao patamar aí dos 3.600. Evidentemente isso pode ser interrompido, mas a gente chama atenção para o fato de que a alta que teve, ela foi concentrada em 1 hora de negociação, e a partir daí nós estamos tendo aí início a uma fase de retorno dos preços, ou seja, de realização dos lucros. Essa fase ela pode ser interrompida por novos candles? Pode, mas assim sendo, nós veríamos, dentro da nossa opinião, uma manifestação no volume das principais exchanges, aumentando o volume negociado nas últimas 24 horas de forma contínua e consistente, sugerindo que a alta que ocorreu tenha continuidade ao longo do dia e não fique restrita àquela única hora de negociação. Vamos dar uma olhada então no mercado nacional. Nós vemos aí Negocie Coins, principal exchange brasileira em termos de volume negociado nas últimas 24 horas, com 500 bitcoins negociadas nas últimas 24 horas, um range aí de 13.743 para 14.235, um range em torno de R$500, e o preço atual bem perto aí do patamar superior dessa faixa. Essa então foi a nossa análise para o dia de hoje. Estamos vendo aí uma possibilidade de recuo nos preços, dando fim à movimentação altista que ocorreu nessa madrugada, porque ela foi concentrada em uma única hora e não teve aí mais volume após com alta nos preços. Então nós acreditamos que aos poucos, ao longo do dia, essa movimentação, os preços da Bitcoin tendem a retornar para os 3.600. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado aí pela atenção e pela audiência. Não esqueçam de assinar o nosso canal e de ativar as notificações para serem avisados de vídeos como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas no comentário. Nós vamos tentar responder tão logo quanto possível. Pessoal, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.